os acontecimentos dessa semana nos obrigam a retomar o assunto CESAM. Houve um episódio bastante interessante. No início da semana, alguns deputados surpreenderam o governo ao fazer um movimento em torno de um requerimento para abrir uma CPI para investigar a empresa. E algumas horas depois, ou seja, no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, na sessão da quarta-feira, houve aí o revide do governo numa estratégia que a gente classificou como grosseira, né? Enxertando num projeto, ironicamente, do deputado Sérgio Majeski, ou seja, eles deram um jeitinho para impedir para permitir que os deputados, ou melhor dizendo, retirassem seus nomes da CPI, porque a preocupação era grande, porque já tinha os 10 nomes que poderia realmente formalizar a CPI, fazer essa CPI andar, tá certo? Tinha a questão da fila, né? Ela já entraria numa fila, mas enfim, eu acho que politicamente você teria o fato, a CPI está criada. E aí o governo, nessa manobra feita pelo líder Judevan Fernandes, acabou conseguindo dar essa resposta, né, ao movimento de oposição, vamos dizer assim, e provavelmente na segunda-feira isso vai ser desfeito e essa CPI abortada. Eu acho que esse episódio a gente retomou até para dar continuidade ao tema do papo da semana passada, porque era inevitável, né, deixar de falar sobre isso. Mas eu acho que isso também é um reflexo de tudo que tem acontecido nesse governo do Paulo Artung neste ano, principalmente neste ano de 2017, né? Que começou com a crise na PM, depois a gente teve o episódio, mais para trás um pouco, começou com a sucessão da Assembleia Legislativa, depois crise da PM, o episódio da Muniz que também mexeu bastante com a classe política, e agora, mais recentemente, esse episódio da CESAM. Vamos começar por... O que você quer assinalar, Renata, nessa história da CESAM, que acho que é simbólica, né? Eu acho que assim, juntando tudo isso aí, né, que você estava colocando, eu fico muito preocupada quando o governador diz que não descarta a possibilidade de disputar um quarto mandato, porque se esse terceiro mandato já está tão complicado, imagina um quarto mandato, né? Que, geralmente o segundo mandato já é mais complicado para qualquer gestor. O terceiro está sendo muito difícil para o Arthur, essa segunda parte do mandato. Agora, se ele conseguir, eu duvido que ele consiga chegar a 2018 com esse tamanho todo até para disputar uma reeleição. Acho bem complicado ele reverter essa situação, porque são muitas crises sucessivas, né, se sucedendo, e a gente tem que acrescentar isso ao problema de saúde dele, né, que isso acaba fragilizando o governador também. Agora, a gente observa como que no decorrer dessa sequência de fatos aí, o governo foi perdendo o que a gente, talvez erroneamente, não sei, mas o que a gente sempre considerou de destaque, né, nas movimentações do Arthur, que era o esmero com que ele fazia essas manobras. Elas ficavam sempre atrás da cortina, né? Então a gente percebeu o que foi que aconteceu na deseleição do Teodorico Ferraz. A gente percebeu um perfil do governador Paulo Artung pouco observado, né, de agressividade diante das câmeras, né, na questão da Polícia Militar, um recado evidentemente direcionado à senadora Rose de Freitas e ao grupo dela. Na questão da Muniz, a gente percebeu muito bem o que foi que aconteceu. Só existe um jeito de ser feitas as coisas, e é o meu jeito, e o meu jeito diz que tem que ser Guerino Zanon e não Gilson Daniel, embora eu duvido muito que Gilson Daniel, após eleito na Muniz, fosse representar algum tipo de oposição a Paulo Artung. Muito pelo contrário, eu acho que não. E agora, nessa questão da CESAM, que foi uma coisa que deixa mesmo mostrar a grosseria como a coisa é feita, né? A forma atabalhoada como a coisa é feita, de forma
autoritária mesmo. Não sei se vocês têm essa sensação, quando a Renata fala isso, né, que a gente tinha aquela imagem que o Paulo fazia ainda as coisas com um certo primor, com cuidado e tal. É como se você visse assim um truque de mágica pelos bastidores, e você, depois que você vê como que é feito, você fala, pô, que sem graça, né? Fica desnudado, né? Você fala assim, tinha, decepciona, né? Nossa, é assim o cara, é assim que engana. É porque é impressionante que nessa segunda parte do PH3, a gente já começa a observar que não tem mais discurso, o governador não tem mais aonde se esconder. Antes ele fazia tudo isso tem por mais trás, organizado, né? Porque a reflexão que o Rogério faz essa reflexão. Lá no início era a questão do ajuste das contas, vinha um estado desequilibrado. Até parece que foi agora, mas estou falando agora quando teve a antecipação dos royalties, ainda na sucessão do governo Zé Inácio. Depois criou-se a questão do crime organizado. Aí o Paulo levou os 2 primeiros mandatos baseado nisso. Quando ele surge, agora é a questão da desorganização das contas públicas. Então ele é eleito sob pretexto que o Estado estava quebrado. Se discutiu muito se o Estado estava quebrado ou não. Com o encrudecimento da questão da crise financeira a nível nacional, você tem o Paulo explorando o discurso do ajuste fiscal. Isso reforçou o discurso só dele, reforçou. Né? Só reforçou. E aí agora chega o problema, que agora o discurso do ajuste fiscal não sustenta mais o que é o governo do Paulo. Teve aquele recorte, né, de nós somos um exemplo para o país, nós somos perfeitos, e qualquer coisa que se questionava era, olha a situação do Rio de Janeiro, olha o Rio de Janeiro. E aí veio a crise da PM e acabou com tudo isso. E aí o Brasil passou a olhar, olha como está o Espírito Santo. Na hora que ele se coloca, olha como está o sistema prisional, olha como que está a questão de segurança pública. Então as fragilidades do Paulo começaram a ser expostas. E dessas fragilidades começam a surgir figuras políticas também. Porque há um grande vácuo. Se esperava muito do ex-governador Renato Casagrande que fosse rivalizar com o Paulo. Só que não houve essa. Então, a questão administrativa do governo é uma. Aí quando você vai para o campo político, você tem esse vácuo. Hoje, que o Paulo começou a olhar para fora e esqueceu aqui dentro. Então, ele governava de forma midiática para fora, fazia política para fora, esquecer de governar para dentro, fazer política para dentro. Nesse vácuo surgem outras figuras. Aí por isso você tem hoje a questão da senadora Rosa de Freitas, mais recentemente agora a questão do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, e isso mostra que hoje a gente tem um governador que não tem a popularidade de antes, tem um governador que detém ainda os instrumentos de convencimento da classe política muito forte, mas que agora tem um caminho a fazer. Ou ele se volta para dentro novamente, ou não sei o que vai acontecer com a fotografia final do governo Paulo Artung, da era Paulo Artung. E eu começo a sentir que essa é uma preocupação cada vez maior do governador. Qual vai ser a fotografia do meu governo? Porque não adianta nada o que você fez lá atrás, se você terminar de forma desgastada, saindo quase pelas portas do fundo do palácio. É que eu acho que também essas crises sucessivas, né, e se você for pensar em 3 meses, o governo Artung enfrentou grandes crises, né, principalmente a da PM, e a da PM foi muito longa, foi muito desgastante, sobre todos os pontos de vista. Se eu analisar pelo lado da PM, pelo lado dos familiares, pelo lado do governo, e até o desdobramento nacional que isso teve, né. Mas eu acho que isso também tem mostrado, esses desgastes sucessivos, eles têm mostrado a fragilidade política que o governo atravessa. Ele está frágil, politicamente frágil, porque você percebe o seguinte, eu acho que o mercado político ele é muito sensível e até instintivo em perceber essas coisas, até instintivo. Então eles percebem, e quando você começa a notar alguns movimentos, você percebe que esses movimentos não ocorrem por acaso. Eles ocorrem porque o mercado começa a ler essas fragilidades também, entender essas fragilidades e começa a se movimentar de uma outra maneira. Então, porque a gente sabia que até então, talvez tudo isso que o Netter trouxe do primeiro mandato, segundo mandato, como ele se desenvolveu, e agora a dificuldade desse terceiro mandato, você percebe também que a classe política, e eu estou falando de algumas lideranças específicas, elas
perceberam que não tem mais como se esconder atrás do manto do Paulo Atung, que era capaz de eleger ou não eleger quem ele quisesse. Isso sempre foi assim. E você começa a ver algumas figuras saindo, porque, de qualquer maneira, a questão da CPI da Cezan, isso para mim é muito simbólico. Saindo ou não saindo, provavelmente, claro que não vai sair, mas assim, eu falo do movimento. Sim. Em algum momento você teve 10 deputados decididos a colocar o nomezinho lá no requerimento, que se sabia que a questão da Cezan estava dentro do contexto político extremamente complicado para o governador Paulo Atung. De um lado, o prefeito Luciano Rezende, muito bem preparado para defender a questão da Cezan, quer dizer, defender os problemas, que a Cezan sim tem problemas e ele tem o direito de procurar um outro serviço melhor para a população. E de outro lado, o Paulo defendendo que isso era meramente uma jogada política, quase uma conspiração contra ele, como ele falou da PM também. Tem gente com inveja do que eu estou fazendo, está dando certo. Essa questão que o Nerter fala da questão do discurso, né, que ele perdeu o discurso. Então agora ele está tentando retomar um discurso que transpassou todo o período dele no governo e também no governo Renato Casagrande, que é a questão do maniqueísmo, né? O Paulo tenta novamente colocar nas pessoas que questionam qualquer coisa ou que buscam qualquer outra alternativa ou buscam qualquer outro tipo de debate no Estado como o lado mal da coisa. É o lado que está tentando destruir o Espírito Santo, tentando destruir tudo que foi construído pelo governador Paulo Atung, tudo que foi construído nesse período. E não é bem assim, esse discurso não pega mais, assim, não é assim que ele vai conseguir impedir que a classe política se movimente. E isso é ruim porque isso está se enraizando para dentro da equipe dele. A gente viu dois episódios essa semana que passam por esse processo também. No início da semana, né, ou no fim de semana para o início da semana, a guerra de notas oficiais do secretário de Saúde de Vila Velha com o secretário de Saúde do Estado, que o secretário de Saúde aponta um questionamento sobre superlotação em hospital, como isso faz parte da velha política. O que ele quis dizer com isso? Né? E aí vem também o secretário da Casa Civil, o Zé Carlinho, que é um diplomata, né? Com um discurso agressivo em relação à questão da Cezan, né? Querendo também politizar a coisa, falando de esse ano não tem eleição, por que estão... Sabe? Então, acho que esse clima que o governo está criando, que o governador está criando, ele é muito complicado para... Mas sabe aonde acho que complica mais? Porque essas narrativas que o governo tem adotado, elas são contraditórias, elas não se sustentam. Sim. Porque se elas se sustentassem, se elas fossem suficientemente fortes para falar, olha, aqui tem uma boa... Porque, justamente, veja bem, o que aconteceu com esses prefeitos eleitos em 2016? E o mesmo que o Paulo já tinha dito no começo do governo em 2015 para quem estava à frente das prefeituras. Meu amigo, segura a onda que o negócio está feio, tá? Não vem bater na minha porta e pedir dinheiro aqui não. E depois, procure suas alternativas como eu procurei, né? Exatamente. Então quando os prefeitos... Eles estão fazendo isso, que o Luciano disse isso. Quando ele falou, tenho uma insatisfação com a Cezan, e ele tem razão quando ele fala isso. Você vai fazer uma enquete aqui em Vitória e vai perguntar, você está satisfeito com o serviço da Cezan? 100% satisfeito? Eu acho que muita gente vai dizer que não. Então ele pegou um assunto, um tema, que realmente já é controverso. E tem muita insatisfação em cima disso. E foi feliz na forma como ele encampou essa proposta de defender uma outra empresa, ou pelo menos sondar uma outra empresa no mercado que possa oferecer um serviço melhor que esse. Então, quando a Renata diz isso, que o discurso do governo é enviesado, é sim, porque ele chega e fala assim, o Luciano se defende como, poxa, mas eu não tenho o direito de procurar uma outra empresa para saber se ela pode oferecer um serviço melhor do que eu tenho hoje para a cidade? E aí você diz, como, por exemplo, o Gilson Daniel perguntou, sim. Eu não posso, como prefeito, disputar. Isso não é uma disputa. Eu não posso disputar. É ilegítimo disputar, porque foi considerado ilegítimo a disputa do Gilson Daniel. Esse é o problema. As coisas são consideradas assim, como foi considerado ilegítimo que se tivesse um outro candidato para desafiar
o Eric Musso na presidência da Assembleia. Então, assim, mesma coisa se você voltar um pouco mais para trás com o Escola Viva. O Escola Viva é o melhor programa de educação desse país. E todo mundo tem que abraçar esse programa, sem que houvesse nenhuma discussão. E quando o deputado Magés começou a questionar. Então, quer dizer, essas coisas parece que não cabem mais dessa maneira. Esse maniqueísmo do Paulo pode sair muito caro, porque ele chega no momento... O Paulo de hoje não é o Paulo de antes. O santo hoje tem os tornozelos de barro, tem os pés de barro. O Paulo que mandava e todo mundo aceitava, ficou no passado, que era o Paulo super popular e super poderoso. Hoje a gente tem um governo desgastado, aliás, governos, tanto o governo central quanto o local desgastado, e você tem uma figura extremamente controversa hoje, porque desde as eleições, quando as cicatrizes da corrupção no governo Paulo Arthur ficou exposta, o Paulo não tem mais coragem de plantar o dedo na cara de ninguém. E outra coisa, né? Um governador que fala tanto em se renovar, se reciclar e tal, ele não pode governar numa outra realidade com aquela mesma mentalidade dos seus mandatos passados, de que ele era a única liderança que dava as cartas no Espírito Santo. É isso aí, até a próxima.